Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Lucas, professor de História. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar o Renascimento Cultural. Esse momento significativo e importante dentro da história mundial, dentro da história europeia, principalmente, que marca aí um dos marcadores de uma nova era com novos valores, com novos posicionamentos políticos, artísticos, né, e intelectuais. E mostra como a Europa ela pôde sobreviver, né, a seu modo pós-Idade Média, pós aqueles conflitos que a gente tinha falado anteriormente, né, aqueles momentos em que a Idade Média passou, que acabaram finalizando o seu processo, né, de vivência. Né. A gente está falando de um processo, de um momento dentro da história, pós-cruzadas, pós-peste negra, pós-guerra dos 100 anos, onde a Europa, alguns países especificamente, vão se especializar em um determinado tipo de valor, um determinado momento de posicionamento político mesmo interessante para a gente pensar os valores que nós, aqui, século XXI, ainda reprisamos, ainda reproduzimos. O renascimento cultural, gente, ele é interessante porque ele é um dos momentos importantes para se pensar o fim da Idade Média, né, como já foi dito. E o renascimento cultural, ele está dentro daquelas características que a gente tinha trabalhado nas aulas anteriores, aquelas características que finalizam o período da Idade Média, né? Ele está entre aqueles motivos que levaram a Idade Média a sucumbir. O renascimento cultural ele nasce posteriormente ao renascimento comercial. Então a gente tem primeiro o renascimento comercial, onde dá uma concentração de renda à população burguesa, né? Você sabe que aquela classe social, aquele grupo que vai surgir dentro da Idade Média, né, um grupo de comerciantes, que por não terem valores eclesiásticos nem nobres, vão passar agora a criar a possibilidade de ter seus próprios valores. Valores esses que muitas vezes distanciavam dos valores defendidos pela igreja e se distanciavam dos valores defendidos pela nobreza. Então, desse renascimento comercial, desse renascer, como o próprio conceito já fala, o próprio nome já nos diz, vai também existir um renascimento cultural. Quando eu falo cultural, estou falando de uma mudança de pensamento, de posicionamento, né, de olhar para o outro, para mim mesmo, né, e para a sociedade que estavam vivendo. Então, o Renascimento Cultural foi um movimento importantíssimo, né, cultural e artístico, que rompe com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo assim a cultura laica, aquela cultura não religiosa, para os novos valores artísticos. Muito que se fala do Renascimento traz referências a artistas, né, a escultores, da literatura, porque foi justamente essas obras literárias, artísticas, né, que materializavam lá o pensamento desses homens, né, desses intelectuais que quebraram aí esse pensamento medieval. O renascimento cultural, né, é a consequência direta das transformações socioeconômicas que estavam iniciadas lá na Baixa Idade Média, quando a Idade Média estava entrando em crise. O renascimento cultural, na verdade, ele é fruto, ele é consequência direta de todas aquelas mudanças, como eu falei para vocês anteriormente, entendeu? Aquela quebra lá entre a igreja, quando a igreja está perdendo as suas forças econômicas e políticas também, vai surgir aí novos grupos, né, a exemplo da burguesia, que vai exigir novos posicionamentos, novos formatos de pensar e de propagar seus posicionamentos políticos e econômicos. Né. O Renascimento traz uma ideologia justificadora dos acontecimentos que estavam ali acontecendo à época, né? A exemplo da expansão comercial, como já foi dito, da própria reforma religiosa, de começou a questionar os valores da Igreja Católica e, consequentemente, o absolutismo político. Então, a gente está passando por um processo que não é apenas um processo artístico. O Renascimento não é apenas um movimento artístico, ele é também um movimento político, de valorização, de defesa dos seus valores, né? E muito do renascimento cultural ele está muito vinculado ao capitalismo, que é aquele sistema econômico que vai brotar aí do fim do feudalismo. A gente tem um processo feudal, né, onde toda a sociedade, toda a economia, toda a política estava voltada para aquele conceito agrário. Surgem as grandes cidades, né, o renascimento urbano, comercial, onde vai passar agora a existir um novo processo. Não é mais a terra que dita as regras, agora é o mercado que dita as regras, né? Para o meu pensamento, para a minha economia, para a minha política, para a minha cultura. E, consequentemente, vai haver aí a ideia de pós-mercantilismo, haver um sistema capitalista, um sistema do capital, do dinheiro, do valor. E o renascimento cultural é um movimento que marca, que registra essa mudança aí desse movimento cultural.
Entendeu? Então, se a gente tem, por exemplo, o trovadorismo dentro da Idade Média, a gente vai ter aí o Renascimento Cultural, um novo processo de literatura, um novo processo de artes plásticas, né? Dentro desse processo de mudança, de movimento. Então vamos lá. Professor, onde e quando aconteceu o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural aconteceu entre os séculos XIV, século XVI, né? Século XIV, XV, XVI, especificamente na Europa, né? Nos países da Itália, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica. Mais especificamente dentro desses países. E repetindo, é o movimento cultural e artístico que vai começar a questionar os valores que até então a Igreja Católica defendia. O renascimento cultural ele quebra, ele racha o pensamento da sociedade na época, porque ele vai provocar novos olhares para conceitos e experiências que até então não se tinham, ou se tinha, se evitava ter em detrimento de alguma ordem maior. Né? Então, o renascimento cultural ele vai inserir aí no ser humano novos questionamentos, né? Dentro da filosofia, dentro da política, dentro da literatura, dentro das artes. Né? Aconteceu, repetindo, entre os séculos XIV, XV e XVI, lá na Europa, a exemplo da Itália, Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Por que a Itália entra primeiro? Porque a Itália foi o país pioneiro. Na época nem era um país, era uma península itálica com várias cidades e estados, mas era foi uma das cidades pioneiras a se defender, a conjurar assim o, o renascimento cultural, né? Essa ideia de movimento, uma mudança de movimento, um movimento artístico e político. Eu quero que vocês entendam aí as diferenças que eu tanto falava sobre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, porque houve mudanças, né? Não foram as mesmas percepções de vida, os mesmos olhares sobre o mundo, os mesmos olhares sobre a economia, sobre a política. Eles tinham inclusive interesses diversos, né? E é interessante vocês marcarem essa diferença aí para vocês perceberem como o renascimento cultural ele marca aí uma mudança brusca dentro do pensamento do homem ocidental. Então a gente tem, quando o pensamento medieval defendia o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, o pensamento renascentista vai trazer o antropocentrismo, que é o homem, os questionamentos do homem dentro do mundo, no centro do universo. Então, no pensamento medieval, defendia a ideia de um Deus, Deus no centro do mundo. O pensamento renascentista vai defender o homem, o antro, dentro do mundo, no centro do mundo, né? Então, se a gente tinha a Bíblia como instrumento da verdade absoluta no pensamento medieval, no pensamento renascentista a gente vai ter a experimentação, a observação, o experimento como verdade. Aí brotando aí as primeiras raízes da ciência, da possibilidade de eu ver para eu crer, né? De eu experienciar para eu poder defender aquela ideia, né? Já entrando no conceito de experiência, e não mais de verdade absoluta, presente apenas na Bíblia, como existia então na Idade Medieval. Né? A gente, no pensamento medieval, defendia a ideia de uma vida material sem muita importância, né? O que vale aí não é o valor material, e sim o valor espiritual. Já o pensamento renascentista já tem uma outra defesa. A vida terrena, a vida material também é importante. Eu não posso viver apenas exclusivamente para um Deus, para uma vida, para uma segunda vida, uma vida pós-morte. Segundo o pensamento renascentista, eu tenho que viver preso ao lugar onde eu estou, presente na vida real, né? Sem sonhos nem pensamentos de vida após a morte. Então, o pensamento medieval ele defendia a ideia de um conformismo, de eu aceitar a minha vida como ela é, de eu não questionar meus valores, a minha vivência, o meu dia. O pensamento renascentista já provoca esse questionamento, né? Ele defende a ideia de uma crença no progresso, ou seja, eu sempre ir à frente, eu sempre ir adiante, e não apenas me conformar com o que eu tenho, com o que meus antepassados tiveram. Né? O pensamento medieval vê a natureza como uma fonte do pecado, né? Tanto é aí que defendia muito a propagação do pecado através da natureza, inclusive enchentes, grandes chuvas e grandes secas. O pensamento medieval defende a ideia de que aquilo era um castigo divino aos homens, né? O pensamento renascentista, pelo contrário, já vê a natureza como algo belo, como onde o homem está inserido, onde o homem também faz parte desse processo natural, né? O pensamento medieval defende a ideia de dogmatismo, crença sobre todas as coisas, uma crença única, né? O pensamento renascentista, pelo contrário, já defendia a ideia de questionamentos e que a fé era diferente da razão.
É importante a gente pontuar essas diferenças para vocês entenderem como o pensamento medieval era bem diverso, bem diferente do pensamento renascentista. E com o pensamento renascentista, ele vai elevar muito do pensamento ocidental e daí sobreviver a grandes questionamentos que fizeram, claro, ao movimento renascentista. O que eu quero que vocês entendam é que o Renascimento vai apresentar características interessantes, que eu quero que vocês, inclusive, não apenas me vejam, mas aprendam, questionem sobre essas características do período renascentista. Vamos para algumas. O antropocentrismo, como eu falei para vocês, a valorização do homem, né, em detrimento de todas as coisas, né, em oposição ao teocentrismo medieval. O racionalismo, que é a valorização da razão, né, em oposição à fé que até então se tinha. O individualismo, que é a valorização das coisas individuais. O experimentalismo, que é a busca de uma comprovação científica. O hedoísmo, né, que é a defesa da felicidade, defendida pelo Aristóteles. Né? O naturalismo, a possibilidade de um controle, de um contato maior com a natureza. E o universalismo, que é a ideia de uma busca de conhecimento universal, ou seja, em diversas áreas. É a possibilidade de eu, ser humano, poder me interessar por diversas áreas que me causam interesse, né? Que me causam dúvida, questionamentos. Então, por que é importante a gente mostrar essas características do Renascimento? Porque são dentro dessas características que vai existir aí, que vai produzir a existência de um novo homem. Quando eu falo novo homem, é um novo pensamento, um novo formato de pensar desses homens ocidentais. Então, vamos para as características repetidas do Renascimento. O antropocentrismo, o homem no centro do mundo, o homem no centro das coisas. E quando eu falo homem, é o seu medo, seus questionamentos, suas dúvidas, sua certeza. O racionalismo, a valorização da razão, ou seja, eu tenho que ter argumentos para defender o que eu acredito, né? Argumentos experienciados, cabíveis, acreditáveis, comprovados pelos outros. O individualismo, né? O experimentalismo, o hedoísmo, a busca da felicidade, a busca do prazer, né? A busca da alegria e não mais apenas a culpa, não mais apenas o pecado, como a igreja medieval defendia. O naturalismo, aquele contato maior com a natureza, e o universalismo, a possibilidade de um interesse maior em todas as áreas, nas áreas ditas universais, entendeu? A exemplo do Leonardo da Vinci, que a gente já vai chegar nele e vai ver que ele não foi aquele conhecido apenas como pintar a Mona Lisa, não. Ele deixou todo um registro para além das suas pinturas. Mas vamos para cá. Quando a gente fala em renascimento, tem uma palavra que é quase sinônimo de renascimento. A gente pode pensar assim, o renascimento, uma palavra-chave, uma palavra única, é a palavra humanismo. Né? Podemos afirmar que a principal característica do renascimento é o humanismo, que é a visão de que o homem deve ser o centro das preocupações, das construções, dos interesses humanos. Né? Em oposição àquele Deus construído, maldoso, que a igreja medieval impôs durante os 10 séculos da Idade Média. Então, se a gente puder pedir a principal característica do Renascimento, por exemplo, não é possível prova, não é possível questionamento que vocês possam ter, é lembrar que foi o humanismo, a valorização do homem, né, do ser humano, sobre todas as coisas. E quando eu falo sobre todas as coisas, é muito do que o ser humano produz, do que ele pensa, do que ele faz, é que passa a ser o centro dos interesses, das atenções. Né? Um dos registros, inclusive, está no livro Hamlet, do Shakespeare, né? Já a gente chega nele também, em que ele fala que um trecho bem interessante, que obra de arte é o homem, né? Tão nobre no raciocínio, tão vario na capacidade, na forma, no movimento, tão preciso, tão admirável, né? Na ação é como anjo, no entendimento é como Deus, né? É o exemplo maior dos animais. Então, no próprio trecho do William Shakespeare, né, em Hamlet, seu livro, ele traz aí elogios e uma valorização do antropocentrismo, do homem, em detrimento de todas as coisas, né? Então, a gente pode gravar aí uma característica principal do Renascimento, é a característica da valorização do homem, é o humanismo. Professor, quais seriam os fatores que desencadearam o Renascimento? Porque para o Renascimento existir, tem que ter uma série de fatores que desencadearam, né, que facilitaram para que esse movimento cultural, artístico, político se estendesse. Né? A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da imprensa, né, imprensa pelo Gutenberg, quando eu falo imprensa, a produção de papéis,
escritos. Até então, para quem não sabe, o detrimento da escrita estava só nas mãos da Igreja Católica, que, claro, controlava, né, quem tinha acesso a essas obras, né? E também o renascimento cultural ele surge através da ação dos mecenas. Professor, o que eram os mecenas? O que são os mecenas? Os mecenas eram homens ricos, os burgueses, né, que protegiam e patrocinavam os artistas, né? Muitos desses mecenas eram os banqueiros, muitas vezes até os papas também patrocinavam esses artistas, né? E são referências importantes para a gente entender como o renascimento cultural ele se estendeu durante toda a Europa, né? Durante todos os grandes espaços da Europa. Então, os principais centros de pintura, escolas de arte, estão todos presentes na Europa. Por quê? Porque eles tiveram toda uma culturalização de valorização desses espaços, né? De valorização desse patrimônio. Quando a gente fala da produção de cultura, a gente está falando de uma produção de uma durabilidade maior, né? A gente está falando de situações desse movimento que surgiu aí há 5 séculos atrás. Então é importante que a gente tenha aí referências importantes para se pensar como é que as obras existiram há tanto tempo, né? E com aquela qualidade valorativa que a gente dá a ela até os dias de hoje. É. A Itália, gente, a Itália surge e é considerada como o berço do Renascimento. Por que, professor? Porque foi na Itália, na Península Itálica, lá, aquele formatinho de bota que a Itália tem dentro dos mapas, que vai existir aí um desenvolvimento comercial significativo. As primeiras feiras, né, de comércio foram na região da Itália, na Península Itálica. Consequentemente, surgiu um desenvolvimento urbano maior, surgimento dos burgos, das grandes cidades, né? Por ser uma península, a Itália ela possibilitava o contato de várias regiões, inclusive a região árabe e bizantina, né, que estavam lá sempre dialogando na Península Itálica. E, consequentemente, deixava lá sua cultura, seus registros, sua influência dentro daquela península. E, consequentemente, a Itália é herdeira natural do Império Romano, ou seja, tinha uma estrutura mais significativa, mais organizada para se pensar aí a sua arquitetura, a sua pintura, o seu formato de organização social e cultural. Então, quando a gente falar em berço do Renascimento, a gente volta todos os nossos olhos para a Itália, que vai passar por várias fases o processo de renascimento, viu? Quando a gente fala em renascimento, a gente está falando de um movimento único, pronto. A gente está falando de vários movimentos dentro de um só, que vão intercalar aí com arte, arquitetura, música, né, a pintura, né, a literatura. É interessante que a gente saiba como se dá esse processo aí da a Itália ser o berço do Renascimento. O Renascimento está lá, nascido dentro da Península Itálica. O Renascimento vai passar por fases, né? 3 fases: 300, 400 e 300, né? Que são fases interessantes para a gente se pensar e começar a dialogar a evolução desses pintores, né? Isso na Itália, no Renascimento italiano. Na fase 300, que é a primeira fase do Renascimento italiano, ela se dá no século XIV, e onde a gente vê aí uma transição, a característica principal seria a transição da cultura teocêntrica, Deus no centro de tudo, para a antropocêntrica, o homem no centro de tudo. A gente percebe aí ainda uma transição entre essas fases. Com destaque na literatura para o Dante Alighieri, quando escreve a Divina Comédia, né, um livro importantíssimo, porque o Dante Alighieri ele vai reproduzir alguns valores, e a seu modo, claro, ele vai reproduzir e criticar alguns valores que a Igreja Católica tinha feito, né, sobre a criação do inferno, do purgatório e do paraíso. Dante Alighieri traz lá a Divina Comédia a existência desses 3 espaços muito defendidos pela Igreja Católica. Temos o Petrarca dentro da literatura também, quando ele faz a lírica do cancioneiro. Temos o Boccaccio, Decameron. O Boccaccio, diferente do Dante Alighieri, passa a fazer uma crítica ferrenha à Igreja Católica, aos vícios da Igreja Católica, né? E temos também o Giotto na pintura, que ele vai agora traçar figuras com aspectos humanos e apresentar também traços de individualidade. Muitos registros que se tem, por exemplo, de São Francisco de Assis, foram todos pintados pelo Giotto. Ele apresenta aí a ideia de um homem, né, com alguns traços humanos, mas também com alguns traços religiosos, como a própria auréola de santo. Então, a fase 300 é a fase que marca a transição aí entre a cultura teocêntrica e a cultura antropocêntrica, né?
Isso referente nas pinturas e na literatura. A próxima fase é a fase 400, que já surge no século XV e tem destaque para um pintor em especial. O pintor não, um variável artista lá que passou aí pela arquitetura, pela criação, pela ciência e também pela pintura. Né? O 400 é importante a gente pensar porque dentro do 400 vai existir uma família significativa, que é a família Médici, formada toda por mecenas, por pessoas que patrocinavam esses artistas e que deixavam seus registros. Do período 400, Florença, uma cidade italiana, surge aí como principal centro de cultura desses povos. Né? E agora as pinturas elas vão ganhar um destaque maior, né? Agora com técnicas de pintura a óleo, por exemplo. Temos também alguns artistas que se destacam dentro desse período, né? Como Botticelli, com figuras leves, delicadas, inocentes, a exemplo do Nascimento da Vênus, né? Que é uma representação que a gente vai estudar ponto a ponto nas nossas próximas aulas, para vocês verem as características do Renascimento, como ele nos aproxima muito das referências religiosas, né? E, consequentemente, faz o inverso, apresenta as características religiosas muito pertencentes, muito presentes, muito semelhantes ao ser humano. Como eu falei para vocês, a gente tem o Leonardo da Vinci, que é uma referência maior e significativa dentro desse período. Né? Se a gente pode destacar o maior nome do Renascimento, a gente tem o Leonardo da Vinci, que foi pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico. Ele foi tudo isso e mais conhecido como pintor, né, com registros ótimos como o quadro da Mona Lisa, como a Santa Ceia, como a Virgem da Rocha, né, as Virgens das Rochas. É importante a gente pensar como dentro desse período a gente vai ver muito destaque também para representações religiosas, representações de cunho religioso, né? Para vocês verem que o antropocentrismo ele não se desliga da religião, ele apenas passa a ser uma alternativa para o novo posicionamento político e econômico. E lembrar sempre que esses mecenas, esses burgueses que patrocinavam os artistas, queriam, claro, que os artistas representassem os seus valores e, consequentemente, seu posicionamento de arte, seu posicionamento de pertencimento mesmo. Porque dentro da Idade Medieval, né, da Idade Média, a igreja, a nobreza, ela excluía muito a burguesia, né, e dos pequenos e grandes comerciantes, dos seus valores, da sua cultura, né. E nesse momento agora, é a burguesia que vai fazer a mesma atitude, né. Ela vai se ela não foi representada durante a Idade Média dentro das obras clássicas da religião, ela vai passar agora a ser representada através dos pintores que eles estavam patrocinando. Então a gente teve a fase 300, né, do Renascimento italiano, temos a fase 400 do Renascimento italiano, e a gente vai ter a 500, onde surge aí a arquitetura e as esculturas aí para a gente entender como é que se deu esse processo e como ele vai passando por fases, como a gente percebeu. Né? A gente tem aí destaque para os papas, que passam agora a assimilar o Renascimento, né, com mais diálogo, com menos resistência, e vai começar agora a existir que esses renascentistas passem agora a representar em estátuas representações bíblicas. Né? A exemplo aí, onde a gente tem destaques, a gente tinha então Florença no período 400 como principal centro, né? A gente agora vai ter Roma no período 500 como principal centro aí do Renascimento italiano. A gente tem o Nicolau Maquiavel dentro da literatura com o livro Príncipe, né? Importantíssimo pensar esse livro como obra significativa para uma organização política. Para quem não sabe, o Príncipe é um livro até hoje lido e utilizado, né? Para a formação de grandes lideranças. A gente também tem o Rafael Sanzio, que se destaca na pintura, né? Ele é conhecido como o pintor das Madonas, o pintor das mães, né? Com a Madonna Sistina, como a Escola de Atenas, como as obras da Sagrada Família. E temos também o Michelangelo, que foi pintor e escultor, e é um dos representantes do período 500. Se a gente tinha o Leonardo da Vinci no período 400 como uma referência maior, né, de pintor, a gente tem no período 500, ocorrido no século XVI, o Michelangelo, que tem como grande destaque Moisés, isso é escultura, Moisés, Davi e Pietà, e tem todos os afrescos da Capela Sistina lá no Vaticano pintados por ele. Né? Para quem não sabe, aquela pintura que abre a nossa aula, né? A criação do homem, a criação de Adão,
foi pintada pelo Michelangelo e está lá presente na Capela Sistina, lá no Vaticano. É importante pensar que o Renascimento, como movimento cultural, econômico e político, ele não se destaca apenas na Itália. Eu falei para vocês anteriormente, países como França, Bélgica, Portugal e Espanha também entraram dentro desse prisma do Renascimento cultural. Também passaram por esse movimento aí artístico, né? Como eu falei para vocês, o Renascimento ele vai para fora da Itália. Também vai ganhar novos espaços, né? A exemplo da Inglaterra, a exemplo de Portugal, da Espanha e dos Países Baixos, né? Holanda e Bélgica. Na Inglaterra, por exemplo, a gente pode destacar dentro da literatura o Thomas More, com Utopia, seu livro, né? A gente pode destacar também William Shakespeare, referência muito grande dentro da literatura universal. Para quem não sabe, o Shakespeare é o autor de Romeu e Julieta, de Hamlet, né? Sonhos de Noite de Verão, A Megera Domada, Otelo, né? E isso na Inglaterra. Em Portugal, a gente também vai ter referências, né, na literatura, exemplo de Gil Vicente, né, dentro do teatro, né, e na própria literatura, Luís de Camões, né, com sua obra muito conhecida, Os Lusíadas. Na Espanha, a gente tem o Miguel de Cervantes, com o Don Quixote de la Mancha, e nos Países Baixos, né, na Holanda e na Bélgica, a gente tem, por exemplo, o Erasmo de Rotterdam, com o Elogio da Loucura, seu livro. É importante a gente pensar, gente, que toda essa literatura é tida como literatura universal, né? Porque naquela época, o centro do mundo, o universo, digamos assim, exageradamente falando, era a Europa. Então, muito do que a gente dialoga hoje como literatura clássica, né? A exemplo, por exemplo, desses livros que são fáceis de serem achados nas livrarias, Utopia, Hamlet, próprios Lusíadas, Don Quixote de la Mancha, são obras literárias em que os personagens apresentam características do Renascimento, características e valores próprios do antropocentrismo. Né? Para vocês terem ideia, a gente está propondo aí, dentro da literatura, um formato de pensamento político presente dentro do período renascentista. Né? E é um pensamento muito defendido pela classe burguesa, que, repetindo, patrocinava e patrocinou esse movimento durante um tempo significativo. Né? Claro, a preservação dos seus valores. Quando a gente fala também em renascimento, a gente também está falando da ciência, de como a ciência ela vai passar a existir, ela vai passar a ganhar corpo, a ganhar carne dentro desse período renascentista. Né? A gente passou pela literatura artística, né? Pelo renascimento artístico e cultural, mas também vamos passar pelo renascimento científico. Se a gente teve a pintura, a literatura, a escultura abordada no renascimento cultural, a gente também vai ter o renascimento científico, onde a ciência, onde o avanço da medicina, né? A produção de remédios, dos primeiros remédios, vai passar a existir aí a possibilidade de um renascimento científico para além do artístico, né? Com destaques para descobertas interessantes na física, na química e na medicina. A exemplo do Nicolau Copérnico, né, com a teoria heliocêntrica, não seria mais a Terra no centro do mundo, e sim o Sol no centro do mundo, né, com a ideia de geocentrismo contrário à ideia de geocentrismo medieval. A gente tem a teoria heliocêntrica, em que mostra que o sistema solar, vivemos sobre um sistema solar, né, em que o Sol está no centro dos planetas, das órbitas, e não mais a Terra, como até então a idade medieval defendia. A gente tem o Johann Kepler também, que começa a perceber as órbitas elípticas dos planetas. A gente tem o Galileu Galilei, que também confirma a teoria do Copérnico, da teoria heliocêntrica, né, do Sol no centro do sistema do mundo, do sistema universal. A gente tem o André Vesalius, que é o pai da moderna anatomia. Até então, para vocês terem uma ideia, o toque do corpo era proibido durante a Idade Média. Então criou-se um tabu de não se tocar no corpo morto. E para isso, até para um aprimoramento da medicina, o André Vesalius ele passa secretamente a, a mexer em corpos de defuntos para assim, né, começar a discutir e ver tamanho de órgãos, a importância dos órgãos, determinados órgãos humanos, né, e consequentemente sua importância dentro do sistema orgânico, né, dos sistemas respiratórios, digestivos, reprodutores. Então, para quem não sabe, o André Vesalius, o pai
da anatomia moderna, do estudo do corpo humano. A gente também tem William Harvey, quando ele estuda a circulação sanguínea. A gente está falando, gente, do século XV, século XVI, há 500, 400 anos atrás. Então é muito tempo. Então há uma valorização de descobertas mesmo, de novas descobertas que vão aprimorar aí até os valores e os dias e os conceitos que temos no dia de hoje, né? A gente também tem o Giordano Bruno, em que afirma que o mundo não é estático, o mundo não está parado, né? É o Giordano Bruno que defende a ideia aí do movimento de rotação, de translação. E para quem não sabe, Giordano Bruno, por defender a ideia do movimento de rotação e de translação, acaba por ser morto nas fogueiras a mando da Inquisição, a mando da Igreja Católica. Mas enfim, eu quero só que vocês entendam que o Renascimento cultural não é apenas no quesito artístico literário, ele é também no quesito científico. Quando eu falo de cultura, eu falo de mudança de pensamento para um espaço maior, um espaço mais amplo de pensamento humano, né? E o Renascimento ele vai sustentar aí 3 séculos, né? 300 anos dentro da Europa, mas ele vai passar por um período de estagnação, consequentemente de decadência, e aí que marca o fim do Renascimento. Com a acumulação de riquezas nas mãos burgueses, eles agora vão ter que delimitar seus territórios. Então, todo aquele dinheiro, aquele investimento que eles faziam aos renascentistas não vai ser mais possível. Vai ter que passar por um outro processo agora de subsistência, que os renascentistas agora passem a viver às suas custas e não mais viver sob o patrocínio dos burgueses. Então, alguns fatores do Renascimento, a gente vai trabalhar o Renascimento nas próximas aulas também, com certeza, né? Com mais afinco em algumas obras de arte, para vocês perceberem quando eu falo de valores humanos, de valores antropocêntricos, e vai entender aí quais foram os motivos que levaram à decadência do Renascimento, né? A exemplo da expansão marítima, a exemplo da decadência do comércio do Mediterrâneo, a exemplo da Contra-Reforma, que é uma reação da Igreja Católica às críticas que ela estava recebendo, e as perseguições impostas pela Igreja Católica a quem ainda as criticasse. Então, esses fatores que desencadearam o fim do Renascimento vão ser trabalhados nas nossas próximas aulas, mas eu quero que vocês entendam, nesse primeiro momento, é justamente isso. Como o Renascimento cultural, ele vai trazer novos valores, novos posicionamentos, e quando eu falo posicionamento, é minha forma de pensar, de opinar, de me posicionar diante do que até então havia sido imposto. Se a gente passa por um processo de 10 séculos, que foi a Idade Média, baseado na ideia da superioridade de um Deus, desse Deus estar no centro das coisas, onde a possibilidade da medicina, da literatura, das artes era muito regrada ainda àquela ideia religiosa, é um período renascentista que vai quebrar essa ideia de teocentrismo, de Deus no centro das coisas. E sim o homem, seus valores, seus defeitos, suas qualidades, né, suas dúvidas, seus medos, vão estar presentes aí no centro das coisas. E, consequentemente, surge aí um novo formato de pensamento político, de movimento, de reação da humanidade. Né? Para quem não sabe, o Renascimento também marca o início da Idade Moderna. Saímos da Idade Média, né? E passamos agora à Idade Moderna. E o próprio termo moderno, novo, também vem dos próprios renascentistas, que para se desligarem daquela arte, daquela literatura, daquele pensamento medieval, passam agora a se denominarem como modernos, ou seja, novos, né? Trazendo novo, trazendo novidade, trazendo moderno. Bem, turma, a aula de hoje foi essa, mas o fórum vai estar aberto para dúvidas, comentários, questionamentos, né? Vai ter atividade no livro, já lá elencado na nossa agenda. E é isso. Mais dúvidas, estou aqui sempre. Beijo e até mais.